ao vivo para mais um New Coffee. Sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou o Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal e eu fico muito feliz em ter você por aqui participando comigo e hoje o tema é gestão eficaz do tempo e produtividade. Olha só, um assunto muito interessante que é falar sobre gestão do tempo e produtividade. Quero dar um bom dia aqui para o Ronilson, quero dar um bom dia para o Lucas, que já estão entrando aqui. Hoje o assunto vai render porque muitas pessoas têm dificuldade em fazer a gestão do seu tempo. Como que é o seu tempo? Já vai falando aí para mim. Você tem essa facilidade de organizar o seu tempo, de ser produtivo dentro das suas 24 horas? Ou falta hora dentro do seu dia? Você não consegue desenvolver todas as atividades que você tem durante o seu dia. Você é produtivo? Você não é produtivo? Fala para mim aqui nos comentários já, porque a gente vai começar essa live de desenvolvimento pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos, porque nós vamos começar com tudo e um conteúdo muito top para você. Então vamos mergulhar, hoje nesse tópico que impacta em cada aspecto da nossa vida, tá? Faz muita diferença quando nós aprendemos, quando nós entendemos sobre essa gestão, sobre essa administração do tempo que nós temos, nós melhoramos a nossa produtividade. Quando melhoramos a produtividade, automaticamente nós conseguimos gerar os resultados que nós estamos buscando ou nos aproximamos desses resultados. Então, quanto mais a gente vai sendo produtivo, quanto mais nós conseguimos ser produtivos, mais nós conseguimos alcançar os nossos resultados. Mas para ser produtivo, eu preciso passar por um processo de otimização ou de gestão ou de qualidade do tempo que eu tenho. Esse é o principal ponto, né? E às vezes, você assim como eu deve se perguntar: como que algumas pessoas conseguem aproveitar o tempo? Como que algumas pessoas conseguem fazer muitas atividades durante o dia, fazer tantas coisas e parece que não está cansado e parece que consegue sempre ter tempo para fazer outras coisas diferentes, estar em lugares diferentes? Como que essas pessoas conseguem? E muitas vezes eu não consigo. Não consigo fazer as tarefas básicas do meu dia a dia. Então a gente está prestes a explorar essas chaves. Eu vou te entregar 5 chaves aí para você desbloquear essas habilidades valiosas para o seu processo de crescimento e desenvolvimento. O Lucas falou aqui, sempre um desafio. Tenho encontrado esse estado de estar produzindo, mas acredito que posso evoluir. Sim, a gente sempre pode evoluir. A gente sempre pode aprender. Bom dia para minha esposa, acabou de entrar. O tempo é o recurso mais precioso e finito. Sim, o tempo é finito. É uma das moedas mais valiosas que nós possuímos. Muitas pessoas têm a seguinte frase, tempo é dinheiro. Eu não consigo olhar dessa forma. Porque se tempo fosse dinheiro, o que poderia acontecer? Nós poderíamos trabalhar, ganhar dinheiro e comprar o tempo. E não é assim que as coisas funcionam. Nós não podemos comprar o tempo. Então eu vejo que essa frase está muito mal colocada, ou alguém que estava muito preocupado em ganhar dinheiro e não queria perder tempo, ele associou o tempo dele a dinheiro. Mas eu entendo que tempo é vida, porque de fato é. Cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, é um dia a menos, é uma hora a menos, é um minuto a menos da nossa vida. E você decide o que você quer fazer da sua vida. Se você quer aproveitar, se você quer desperdiçar, e a maioria das pessoas tem feito isso, desperdiçando. A maioria das pessoas está desperdiçando a sua vida, está desperdiçando o seu bem mais precioso, que é a vida. E é interessante, a gente precisa entender, a gente precisa gerenciar isso. Nós precisamos otimizar as coisas que nós estamos fazendo, mas nós precisamos desfrutar o nosso tempo.
Muitas vezes quando você sai da onde você está, da sua rotina, daquela correria do dia a dia, e você vai para uma chácara, para uma fazenda, para um lugar distante. O Ronilson tá aí, ele gosta de fazer trilhas, caminhadas, correr pela natureza e tal. Às vezes você não vê o tempo passar, você aproveita. Às vezes sobra tempo. Às vezes quando eu vou para a casa dos meus pais, no interior, parece que o tempo rende. Parece que as horas rendem. Porque você desacelera. Você sai daquele ritmo corrido do dia a dia. Você não está preocupado com as horas. Às vezes você não fica até tarde nas redes sociais. Você não fica fazendo coisas fúteis. Você aproveita, você otimiza o tempo. E aí parece que o dia se torna tão longo. Mas esse dia tem as mesmas 24 horas que a sua vida, por exemplo, na cidade. Regiane, bom dia, seja bem-vinda. São as mesmas. E por que muitas vezes quando você vai lá para o interior, parece que o dia se prolonga? Já aconteceu com você isso ou não? Parece que o tempo não passa e fala, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, acordei cedo, tanta coisa que a gente fez e nem é meio-dia ainda. Você fala assim, caramba, como que aqui a hora não passa? Não é que a hora não passa. É que você está aproveitando a hora de outra forma. E muitas vezes, na correria do dia a dia, nós acabamos desperdiçando o nosso tempo, nós acabamos investindo o nosso tempo muitas vezes de forma errada e o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. O que fazemos com esse recurso, que é o nosso tempo, determina o nosso sucesso. Eu vou repetir para você. O que nós fazemos com esse recurso, com o tempo que nós temos, determina o nosso sucesso, a nossa realização e também o nosso bem-estar. Então, nessa jornada de desenvolvimento pessoal, nós entenderemos não apenas como gerenciar o nosso tempo, mas também a priorizar o que realmente importa e como superar obstáculos como a procrastinação e como encontrar um equilíbrio saudável entre a produtividade e o nosso próprio bem-estar. Então hoje, na live Gestão de Tempo e Produtividade, eu vou te entregar 5 chaves para você melhorar esse processo, para você otimizar o processo da administração do seu tempo, da gestão do seu tempo, para que você se torne uma pessoa mais produtiva. Ok? Bora para cima? Então vamos mergulhar fundo nesse tópico. Eu vou compartilhar com vocês insights valiosos, dicas práticas, histórias inspiradoras, porque para mim é muito simples, é muito fácil fazer essa gestão do tempo. Porém, se eu não estiver ligado nas coisas que eu estou fazendo, se eu não estiver ligado no processo, eu também acabo perdendo tempo. Eu acabo investindo o meu tempo em coisas erradas, eu acabo investindo o meu tempo em coisas não produtivas, e se eu não estou produzindo, automaticamente eu não estou tendo os resultados que eu gostaria. Automaticamente eu não consigo ver os resultados que eu estou desejando. Então, meu planejamento muitas vezes está falhando por não ter o resultado que eu gostaria de ter. E aí eu preciso entender o que eu tenho que fazer dentro das minhas 24 horas, dentro da minha semana, dentro do meu mês, para que eu possa otimizar isso e investir um pouco mais de força, de energia, para que eu consiga alcançar aquele resultado diante de um planejamento que eu tenho, ok? Então, pega papel, pega caneta, pega o seu café e deixa o seu café do lado. Aliás, se você estiver tomando um café comigo, já deixa aquele emoji do cafezinho aqui. E prepare para a gente aprender junto, para a gente participar ativamente, para você comentar aí, para você colocar a sua ideia, para você colocar a sua opinião também aqui nos comentários, porque ela é muito importante. E a gestão eficaz do tempo é uma jornada que começa agora. Você pode decidir, você pode mudar as estratégias, você pode mudar as coisas que você está fazendo. Então, eu vou te entregar hoje 5 chaves e a primeira delas é a compreensão do tempo como um recurso limitado. Deixa eu fazer algo que eu não fiz hoje ainda, que é compartilhar essa live. Eu ainda não compartilhei, tá? Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas,
porque eu ainda não compartilhei. E eu sei de algumas pessoas aqui no meu Instagram que tem problema com a gestão do tempo. Então eu vou chamar essas pessoas aqui porque acredito que essa live possa ser útil para elas. Então eu estou mandando aqui para algumas pessoas. Calma aí, vamos lá. A gente já segue com esse conteúdo. Deixa eu só compartilhar aqui com algumas pessoas. Compartilha aí também, vai, aperta esse aviãozinho aí, manda para algumas pessoas que você conhece e você sabe que essas pessoas precisam aí desse assunto. As pessoas que são desorganizadas com o tempo, que fica reclamando que não tem tempo para nada, manda para essas pessoas aí. Vamos chamar essas pessoas para cá? Olha lá, tem mais gente aqui ainda, hein? Deixa eu só compartilhar aqui com essas pessoas e a gente já segue, beleza? Bora para cima. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Fechou aí, compartilhado agora. Bora pra cima. Então eu vou falar, vou te entregar aqui 5 chaves para gestão eficaz do tempo e produtividade. Primeira delas, compreensão do tempo como recurso limitado. Quando você começar a ter ideia, quando você mudar a sua mentalidade de entender que o tempo passa e não volta mais, não tem como você recuperar o tempo perdido, tá? Todo o tempo que você tem precisa ser investido e eu gosto de fazer isso desde os primeiros minutos que eu acordo. Para começar, eu já não gosto de perder o meu dia dormindo além do que aquilo que é necessário para o meu descanso, para ter um sono recuperador. Então eu gosto de dormir o suficiente, mas quando eu tenho algumas coisas importantes para fazer, às vezes eu diminuo esse tempo do sono, porque para o meu perfil, e aí você precisa entender o seu, para o meu perfil basta dormir algumas horas e eu já estou recuperado. Mas, em média, 7, 8 horas por noite. Né? O normal, né? O necessário para todo mundo é entre 6 e 8 horas, mas para mim 6 horas, 7 horas já funciona muito bem. Então quando eu preciso ser mais produtivo, eu acordo mais cedo para que eu possa organizar todo o processo e otimizar esse tempo. Então entenda que o tempo é um recurso limitado, tá? Que você precisa de um descanso, mas você pode otimizar entendendo como é o funcionamento do seu corpo. Se o seu corpo precisa de dormir às 8 horas completas, presta atenção no horário que você está dormindo à noite. Faça de tudo para que você possa dormir antes, para que você possa acordar mais cedo, para poder ser mais produtivo. Nil, a minha rotina não permite que eu durma cedo. Eu já vivi essa rotina. Eu tive uma rotina que eu dormia tarde e precisava acordar cedo para trabalhar. Então eu acordava 4 horas porque 5 horas eu tinha que entrar no trabalho. Então as minhas noites eram curtas. Então eu tinha que fazer de tudo para poder descansar nesse período curto que eu acabava dormindo. Então, se terminava os compromissos tarde da noite ou não, eu usava isso para poder dormir o quanto antes, para poder ter esse sono recuperador. Então não ficava enrolando, eu não ficava mexendo nas redes sociais nesse período, para que eu pudesse dormir o mais rápido possível, para que no outro dia eu pudesse acordar cedo para trabalhar e depois fazer todas as atividades que eu tinha durante o dia. E quando eu podia, eu fazia aquela dormidinha depois do almoço, né? Então eu chegava antes do almoço de casa, comia, dormia um pouquinho para ser produtivo no período da tarde também. Então eu entendi que o meu tempo, que o dia passa e que o tempo é um recurso limitado. Que se eu consumir ele vai embora, e se eu não consumir ele vai embora também. Então o que eu vou fazer nesse processo? Eu preciso entender isso. O que eu vou fazer no meu dia? Como que eu vou aproveitar o meu dia? E hoje a gente está vivendo em um período onde é muito arriscado você ficar procrastinando, e a gente vai falar sobre isso depois. Você ficar deixando as coisas para depois. Porque muitas pessoas trabalham no online. Muitas pessoas trabalham de forma online. Eu trabalho de forma online hoje. Só que eu consegui estabelecer regras, e eu trabalho como se eu estivesse trabalhando em uma empresa. Porque antes eu batia o ponto e prestava serviço para alguém. Eu era pago para poder fazer um serviço. Eu trabalhava para alguém, então eu entregava toda a minha força, eu entregava toda a minha energia, eu queria ser um bom funcionário, eu não chegava atrasado, eu saía
no horário, ou fazia hora extra, né, para poder, claro que eu queria receber por isso, mas para poder entregar um serviço melhor para a empresa que eu trabalhava. E agora eu trabalho para mim. Agora eu presto serviço para mim, agora eu sou o meu próprio patrão, então por que eu vou relaxar agora, sendo que eu não consegui construir todas as coisas que eu gostaria de construir dentro da minha carreira? Então eu tenho que levar a sério da mesma forma que eu levava na CLT. Eu preciso ter regras dentro do meu trabalho, eu preciso saber quais os dias eu quero trabalhar e dentro desses dias como eu serei produtivo para ter o resultado que eu quero como um empreendedor, como um empresário. Se eu preciso de clientes, como eu vou fazer para prospectar esses clientes? Como esses clientes vão conseguir me encontrar e como eu vou oferecer um serviço para eles? Oi, Ziza, bom dia. Como eu vou oferecer um serviço para eles? Então, é importante eu definir o meu horário de trabalho. Você que trabalha de forma online, você que tem essa liberdade, você que é autônomo, você precisa entender qual vai ser o seu horário de trabalho. Qual vai ser o seu horário de trabalho? Nil, eu quero trabalhar à tarde, eu quero fazer 6 horas direto, porque os meus filhos estudam à tarde, então eu consigo trabalhar à tarde, eu vou reservar a parte da manhã para ficar com os meus filhos, para arrumar as coisas da casa, para arrumar as coisas que eu preciso. Ok, defina isso. Defina o seu horário de trabalho. Para você que é autônomo ou para você que trabalha na CLT, que tem que cumprir o horário, que precisa otimizar isso, principalmente para você que tem que trabalhar fora, né? Você que tem que sair de casa para trabalhar para outras pessoas, cumprir aquele período lá de 6 ou de 8 horas e 20, de segunda a sábado, e aí você tem que voltar, chegar na sua casa e fazer as atividades da casa, cuidar dos filhos, muitas vezes, organizar muitas coisas. O tempo acaba ficando curto para todas as coisas que a gente quer fazer. Mas eu preciso ter essa compreensão de que o tempo é um recurso limitado e ele acaba. Ele acaba. Você recebe de presente as 24 horas que todas as pessoas no mundo recebem. Todo mundo recebe as mesmas 24 horas. Só que muitas vezes, pelas decisões que eu tomei, por onde eu estou, eu não consigo ser produtivo dentro das 24 horas porque eu tenho as coisas para fazer. E aí, se a gente começar a olhar, eu já tenho que dormir 8 horas. Então, das minhas 24, sobraram 16 horas. Acaba ficando complicado. Dessas 16 horas, 8 horas eu dedico ao trabalho. 8 horas eu uso para trabalhar. Então, já ficaram 8 horas. Só que dessas 8 horas, eu perco mais ou menos ali 1, 2 horas, às vezes, no trânsito. Para você que mora em cidade grande, sabe o que eu estou falando. No trânsito, muitas vezes. Você que não mora, você que não gasta tanto tempo no trânsito, parabéns. Né? Use essas horas que você tem aí, que você não gasta no trânsito, para ser mais produtivo. E é isso que você precisa entender. Mas só aí, você já gastou, entre trabalho e trânsito, cerca de 10 horas. Então, 10 horas de trabalho com o trânsito, mais 8 horas que você dormiu, já se foram 18 horas. Mas o que aconteceu com as outras 6 horas que você ainda tem disponível? Como que você está usando essas outras 6 horas? Como que você está investindo esse tempo? Talvez a gente não para pensar. Mas se você for nos aplicativos que você tem aí no seu celular, em todas as redes sociais que você tem uma função no aplicativo que vai mostrar quantas horas por dia você está dedicando para aquele aplicativo. Qualquer celular tem isso. Quantas horas você está dedicando para aquele aplicativo. Muitas vezes nós estamos jogando no celular. Muitas vezes nós estamos usando o celular para estar nas redes sociais, não de forma produtiva, não trabalhando, não ganhando, não fazendo dinheiro muitas vezes, mas jogando fora. E eu não estou dizendo para você que é errado você participar das redes sociais, você usar as redes sociais. Não estou dizendo isso porque eu também faço isso. Mas como você está fazendo? Qual que é a estratégia que você tem? Eu, por exemplo, dependo das redes sociais. Eu preciso estar nas redes sociais. Eu preciso produzir conteúdo nas redes sociais. E aí eu tenho várias redes sociais. Porque o meu trabalho depende disso. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou para as redes sociais e em vez de produzir, eu estou consumindo.
Aí, em vez de ser um produtor de conteúdo, um criador de conteúdo, eu sou um consumidor de conteúdo, porque daí eu começo a cuidar da vida dos outros, eu começo a olhar o que os outros estão fazendo e o meu tempo deixa de ser otimizado para a produtividade e acaba sendo para o meu bem-estar, para o meu momento de lazer. E aí eu preciso entender que em alguns momentos eu quero distrair, eu quero desligar de algumas coisas e eu vou para lá e aí eu fico assistindo um vídeo, eu fico assistindo algumas coisas que vai fazer com que seja o meu momento de recreação. E a gente vai falar sobre isso. Você precisa ter algumas pausas. Você precisa entender que para você ser mais produtivo, você vai precisar fazer alguns momentos de descanso. E tá tudo certo você aproveitar esse momento nas redes sociais. A questão é quanto tempo você está investindo muitas vezes nas redes sociais. Porque se a gente for falar aqui, nós temos lá o TikTok, temos o Kawaii, nós temos o YouTube, nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook e tem tantas outras aí que nem tão assim, que às vezes a gente até esquece de falar, mas eu falei só 6 para você. Se você entrar meia hora em cada uma dessas 6, quanto tempo já foi? E aí, essas 6 horas que sobraram, você está investindo como? Você está estudando? Porque se você tem que estudar, e vai estudar no mínimo 4 horas fazendo uma faculdade, como que fica seu tempo daí? Você já parou para pensar? Como que fica o seu tempo de lazer? Como que você está cuidando da sua saúde? Como que está a sua alimentação? Porque talvez você tenha que fazer a sua alimentação. Você tem que fazer seu almoço, você tem que fazer sua janta. E aí você tem que dedicar o tempo ali de meia hora, 40 minutos, 1 hora para poder preparar a sua alimentação. E aí? E essas 24 horas já estão negativas. Não é verdade? Fala, Valdomiro, bom dia. Não é verdade? Essas 24 horas já ficaram negativas, já faltou tempo. E aí como que eu vou fazer para ser produtivo dentro desse tempo, dentro dessas 24 horas com todos esses afazeres? Mesmo vendendo o meu tempo para outra pessoa que está pagando o meu salário e eu preciso desse dinheiro, mesmo usando o tempo que eu tenho para descansar, mesmo usando o tempo que eu tenho para poder estudar, para poder fazer uma faculdade de repente, para poder fazer um curso online, para fazer um curso presencial, para participar de outras coisas, como que eu estou fazendo com tudo isso? Eu preciso entender que o tempo é um recurso limitado e ele vai embora. Se você aproveitar, ok. Se você não aproveitar, ok também. Ele vai passar. Ele não vai te respeitar. Ele não vai te esperar. Eu até gosto de falar sobre essa questão da gestão do tempo, porque muitas vezes a gente perde tempo num compromisso que a gente faz. A gente perde tempo quando a gente vai para uma festa, para um evento. Porque a gente demora, às vezes, muito tempo produzindo, querendo ficar do jeito que a gente está, ou querendo mostrar uma imagem para as pessoas que realmente não é a gente no dia a dia. E tá tudo certo, tá? Não estou falando que é errado você se produzir, não estou falando que é errado você colocar uma maquiagem, eu estou falando da questão do tempo. Você precisa otimizar isso. Você precisa chegar no horário, num compromisso, porque o teu tempo é valioso e o tempo da outra pessoa também é valiosa. Você precisa parar de desperdiçar tempo naquelas rodinhas de conversa onde estão falando só da vida de outras pessoas e não estão falando de crescimento, não estão falando de negócios, não estão falando de coisas produtivas. Entenda isso. Você só vai conseguir ser mais produtivo, ser mais produtiva, você só vai conseguir otimizar o seu tempo a partir do momento que você conseguir entender que o tempo é o bem mais precioso que você tem. Não é o ouro, não é a prata, não são as pedras preciosas. Não é o dinheiro, não é aquela conta bancária milionária. O bem mais precioso que você tem hoje é o tempo que você tem e como você está utilizando esse tempo. Como você está usando esse tempo para gerar uma poupança, para gerar investimentos futuros. Como que você está utilizando esse tempo hoje para programar o seu futuro? Para programar as coisas que estão por vir para você, para programar aquela aposentadoria. Porque depois, lá na frente, quando chegar o seu tempo de se aposentar, muitas vezes, você não vai ter tempo para desfrutar todas as coisas que você plantou, para colher todos os frutos, sabe por quê? Porque você não cuidou da sua saúde muitas vezes, porque você não juntou recursos necessários para poder desfrutar, porque você não fez os investimentos necessários. Talvez você nem vai conseguir chegar lá,
porque você desenvolveu uma série de doenças psicossomáticas muitas vezes porque não cuidou das suas emoções, porque não cuidou do que precisava ser cuidado. Então o tempo te consumiu, esse recurso foi embora das suas mãos e você não tem mais tempo você não tem tempo mais para os seus projetos, você não tem tempo mais para os seus sonhos. Você perdeu o tempo de sonhar, você perdeu o tempo de ser produtivo porque você jogou o teu tempo numa lata de lixo e não tem como você recuperar mais porque ele já foi reciclado. Ele já não dá mais para ser utilizado. Já foi descartado. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai continuar perdendo tempo ou você vai parar? Porque às vezes nós precisamos parar para organizar o nosso tempo. Nil, como que eu faço para organizar meu tempo? Pega um papel aí, pega uma caneta e começa a anotar. O segundo ponto que eu vou falar para você aqui, a segunda chave, é priorização das atividades importantes. Mas só para você entender, o tempo é um recurso não renovável. E a nossa capacidade de gerenciá-lo afeta diretamente nossa produtividade e também a nossa qualidade de vida. Quando você não consegue gerir esse tempo, administrar o seu tempo, afeta na sua qualidade de vida, tá? Toma cuidado em relação ao seu tempo. Então eu preciso entender a segunda chave, que é a priorização das atividades importantes. Nem todas as atividades têm a mesma importância. Então, é importante a gente identificar e priorizar as atividades que contribuam para o nosso objetivo a longo prazo. Gente, volta na questão do planejamento que eu tenho falado todos os dias aqui. Nós precisamos ter um planejamento para alcançar os nossos objetivos. Dentro desse planejamento, algumas coisas precisam ser cumpridas à risca. Eu preciso fazer e pronto, não tem negociação. Quando você entende que o teu tempo é precioso, que o teu tempo é valioso, e olha só, muitas vezes, hoje, eu trabalho com horário marcado, eu trabalho com agenda. Os atendimentos, eu tenho mentorias fixas, eu tenho reuniões esporádicas, reuniões estratégicas. Tenho algumas reuniões para falar das minhas mentorias, para fechar algum produto, para fechar algum tipo de serviço. Então eu estou o tempo todo conversando com pessoas aqui pelas redes sociais e muitas vezes presencial. Cada vez menos presencial. A maioria delas está sendo de forma online. Então eu tenho uma agenda e eu tenho também uma facilidade muito em guardar. Então, para não correr o risco, às vezes eu anoto, às vezes eu coloco no meu cronograma. Então eu sei hoje, terça-feira, quais são os horários que eu tenho as reuniões, quais são os horários que eu tenho as mentorias, quais são os horários que eu tenho livre, quais são os horários que eu vou dedicar para a editora, quais são os horários que eu vou dedicar para minha leitura, quais são os horários que eu vou dedicar para consumir um conteúdo, para estudar sobre um assunto, quais são os dias, muitas vezes, que eu vou poder estudar. Então, o que eu posso fazer? Para mim, funciona de uma forma natural, porque geralmente na noite anterior eu já consigo detalhar a minha agenda já dentro da minha programação e eu sei quais são os meus compromissos. E se eu não sei, eu vou na minha agenda, dou uma olhada e já acrescento e eu já sei o que eu preciso fazer. Então, eu sei até que hora eu posso ir com a live. Eu sei o que eu vou fazer depois da live. Depois da live eu vou tomar um café da manhã. E eu sei até que hora que eu posso ir com esse café da manhã. Então, por isso que eu sei até que ponto eu posso estender essa live. Nesse período, qual é o período que eu vou começar a fazer os meus atendimentos? Que hora começam as minhas reuniões? Então eu já tenho isso detalhado. Eu tenho esse passo a passo de hora por hora. Nós temos um horário para começar a live, nós temos um horário limite onde nós podemos chegar com a live, mas eu sei que hora que eu tenho que acordar para todas essas coisas acontecerem. Então eu já tenho uma programação, porque hoje eu trabalho, como eu falei para vocês, eu trabalho para mim e eu preciso obedecer essa programação. Porque se eu não estivesse trabalhando para mim, eu estaria trabalhando para outra empresa e vendendo as minhas 8 horas. E eu teria que bater o ponto e fechar essas 8 horas e depois retornar para casa para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Mas hoje eu preciso entender que eu tenho que fazer da mesma forma. Eu tenho que me dedicar da mesma forma. Então eu tenho que organizar o meu horário. Eu sei quanto tempo eu quero fazer de intervalo para o almoço. Porque eu tenho essa liberdade hoje.
Eu não preciso perder o tempo no trânsito porque eu não tenho que me deslocar para trabalhar, porque eu trabalho de casa. Então eu já otimizo isso. Talvez não é isso que você quer para sua vida. Talvez você quer subir no cargo que você está na empresa que você trabalha. Talvez você está buscando coisas maiores aí dentro do seu local de trabalho e está tudo certo, porque é o seu objetivo, é o seu propósito. Só que você tem que entender que essas horas você tem que ser produtivo para essa pessoa ou para essa empresa que está te pagando. E você tem que dedicar esse tempo que você está lá para ela, para a sua função. E quando você voltar é o teu desenvolvimento pessoal. Uma coisa é o profissional, outra coisa é o pessoal. E aí o que você vai fazer com o teu pessoal? Como que você vai crescer para você chegar lá? Oi, Adriana, bom dia. Como que você vai fazer para você chegar lá e ser o melhor funcionário? Sendo uma melhor pessoa, sendo o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor filho. E aí você tem algumas coisas em casa para fazer, então organizar isso. Mas identifique quais são as atividades importantes, o que você vai dar prioridade para que você possa desenvolver esse processo. Então, primeira chave para você ter uma gestão de tempo eficaz e ser mais produtivo é compreender que o tempo é um recurso limitado. Segundo, é priorizar as atividades importantes. Então, o que acontece muitas vezes? Eu converso com várias pessoas ou marco algumas reuniões, né? E algumas pessoas, às vezes nunca conversaram comigo, elas não respeitam esse horário. Elas esquecem, elas não marcaram. E acontece muitas vezes. E acontece vários imprevistos e às vezes você é compreensivo com algum deles. Mas alguns, apenas as pessoas se esquecem porque elas não deram prioridade para você. E depois, eu geralmente dou mais uma chance. Eu dou outras opções de outros dias, de outros horários. Então eu costumo dar uma, duas, talvez até 3 chances. Mas quando a pessoa não respeita a segunda, dificilmente ela vai ter a terceira chance. Sabe por quê? Porque o meu tempo é precioso e eu não tenho tempo para perder tempo. Então, se eu não tenho tempo para perder tempo com alguém que marcou um compromisso e não cumpriu, por que eu vou ficar jogando o meu tempo no lixo? Por que eu vou ficar jogando o meu tempo fora, sendo que eu estou buscando crescimento, sendo que eu estou buscando desenvolvimento em todas as áreas da minha vida? Então, eu preciso investir esse tempo em coisas que fazem sentido para mim. Eu posso pegar esse tempo e investir em treinamento. Eu posso pegar esse tempo e otimizar ele aprendendo com um vídeo do YouTube, com alguma coisa na prática, com um livro que eu possa ler. Por exemplo, você está investindo o seu tempo numa live falando sobre gestão eficaz do tempo e produtividade, porque alguma coisa te chamou a atenção e você quer organizar alguma coisa para que você possa ser mais produtivo e automaticamente ver esses resultados acontecerem na sua vida. E esse é o nosso objetivo. Esse é o propósito dessa live, que você pegue essas chaves, que você pegue essas ferramentas e coloque em prática e que realmente você seja produtivo e que realmente você consiga ter os resultados que você está buscando. O objetivo principal é esse, que você tenha os recursos necessários para você fazer uma gestão de tempo eficaz e produtiva. E esse é o ponto-chave. Mas para isso, para que você consiga fazer tudo isso, você precisa priorizar as atividades importantes. E aí, quando eu não tenho essas reuniões marcadas, essas mentorias fixas, eu sei o que eu preciso fazer. E às vezes, eu tenho tempo livre e eu preciso entender o que eu vou fazer dentro daquela hora que está livre para ser produtivo no meu dia, para aproveitar o meu dia. Como que eu vou usar aquela 1 hora que eu tenho disponível? Como que eu vou usar aquela meia hora que eu tenho disponível? Como que eu vou usar aquele período que eu tenho disponível? E aí eu vou conseguindo entender como o meu tempo passa. Como o meu tempo é gerenciado. E aí as coisas começam a fluir. Gente, comenta aí, coloca nos comentários aí como que você faz para fazer a administração do seu tempo. Coloca aí, é bagunçado o seu dia? É muito difícil? Você não consegue fazer essa administração do tempo? Coloca aqui, eu quero saber de vocês aqui, que vocês estão muito quietinhos. E eu quero comentário de vocês aqui, quero aquele coraçãozinho subindo também, pra gente saber que a gente tá junto, que vocês estão entendendo. Bora lá? Pra gente tomar um café junto aqui. Seu comentário é muito importante. Ó, o Lucas falou aqui sobre a agenda do Google. É importante a gente utilizar algumas ferramentas, né? Algumas ferramentas. O próprio celular com o despertador você pode nomear aquele despertador, colocar lá para você saber. Sempre coloca alguns minutinhos antes para você se preparar para o que você precisa. A agenda do Google é algo importante também, tá? Para compromissos a longo prazo e ela vai te lembrar
né? Vai te trazer vai te chamar a atenção em relação a isso daí. Tem aplicativos que ajudam na questão do tempo, tá? Que vai fazendo com que os compromissos se tornem hábitos na sua vida. Então é importante você usar os recursos que tem disponível aí para você. O próprio celular traz algumas coisas, a agenda do Google, praticamente todo mundo tem conta do Google. Então use esses recursos que você tem disponível para seu favor. Então para de perder tempo, para de ficar jogando tempo fora, para de ficar jogando tempo no lixo, porque você está jogando vida, você está jogando a sua vida no lixo. Cada minuto, cada hora, cada dia que passa é um dia a menos que você tem para cumprir o seu propósito. É um dia a menos que você tem para poder alcançar os seus objetivos, para poder realizar os seus sonhos, tá? Cada minuto que passa é importante para você. Então, para de desperdiçar o seu tempo. Começa a priorizar as atividades importantes aí. Terceiro, o Lucas falou aqui mais uma ferramenta, Todoist. Ferramenta de anotações. É legal também, né? Hoje com o recurso do celular, né, a gente consegue fazer praticamente tudo no celular. Hoje você tem uma Bíblia no celular. Hoje você tem os livros que você pode baixar em PDF, pode ler no celular. Né? O celular você usa... Acho que também serve para fazer ligação, né? Não sei se vocês usam para fazer ligação também, mas acho que serve ainda para fazer ligação, né? Porque de tantas coisas que o celular faz, hoje... a própria ligação hoje está ficando obsoleta, né? Tô brincando, mas nosso celular tem tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Às vezes a gente não dá atenção. Às vezes a gente acha que o celular é só pra gente entrar nas redes sociais, gente. O celular tem a calculadora e você sabe disso. Quando você quer, você vai lá. O celular tem a lanterna. Hoje você não precisa comprar a lanterna, porque o teu celular vem com a lanterna. O teu celular tem praticamente tudo que você precisa. Você precisa usar ele ao seu favor. Ao seu favor. Não deixa ele te dominar, não, para as coisas que o teu... para as recompensas imediatas que você quer, não. Usa ele como uma ferramenta estratégica, principalmente para otimizar o seu tempo, tá? A terceira chave aqui é a identificação e o combate a uma palavra chamada procrastinação, que atormenta muitas pessoas. E eu fui descobrir isso daí há pouco tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal. Nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra procrastinação. E aí eu fui entender o que era a procrastinação. Você sabe o que é a procrastinação? Coloca aqui nos comentários. O que é a procrastinação para você? O que é a procrastinação para você? Coloca aí, comenta aí para mim. Para quem está na dúvida, para quem não sabe ou para quem está demorando para digitar, procrastinação é o ato de postergar as coisas. É o ato de deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. A procrastinação é um obstáculo comum para a produtividade, tá? Procrastinação e produtividade são inimigos, ok? São coisas totalmente diferentes. É igual água e óleo, elas não se misturam. Não tem como você procrastinar e ser produtivo. E se você não é produtivo, você não alcança resultado, ok? Legal a definição. Às vezes eu falo aqui, estar estacionado sem conseguir fazer nada. Mas é por opção, né? É por opção. A procrastinação eu tenho que fazer, mas não quero fazer agora, vou fazer depois. E aí depois você deixa para depois, e depois você deixa para depois, e depois você deixa para depois. E aí nunca acontece na sua vida, porque você postergou, você procrastinou, você deixou para depois. AB Colheitas, bom dia. Você deixou para depois. Então você procrastinou, você não fez agora. Você poderia fazer agora, você pegou o tempo que você tinha para fazer aquilo agora e você usou esse tempo em outra coisa. Talvez você não priorizou aquilo. O Valdomiro falou aqui, o propósito de vida, claro, faz a diferença nas escolhas da prioridade. Isso é importante, né? Como eu sempre tenho falado aqui, você saber para onde você quer ir, né? Onde você quer estar. Saber o que você quer da vida. Quando você sabe o que você quer da vida, como o Valdomiro falou aqui, tem o propósito de vida, né? Quando você entende o seu propósito de vida, faz toda a diferença para você fazer as escolhas em relação à sua prioridade. Legal, boa contribuição aí.
Muito importante a gente lembrar que quando a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe o que a gente precisa fazer. E quando a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente não perde tempo com coisas que não são importantes. Acaba não fazendo nada, nem terminando nada. Exatamente, porque quando você procrastina, por exemplo, eu tenho tempo para entregar... vamos falar, por exemplo, de escola. Eu tenho tempo para entregar um trabalho de escola. O brasileiro gosta muito de deixar para a última hora para fazer as coisas, né? Eu tenho que comprar um ingresso da imersão Kairos, mas é só o mês que vem, então eu vou deixar para comprar mais perto do evento. E talvez você vai ficar fora do evento, que pode transformar a sua vida, porque pode acabar esses ingressos. Nós temos uma imersão chamada Kairos, o Tempo Certo de Despertar, que vai acontecer agora em setembro aqui em São José dos Pinhais. E a gente tem vagas limitadas para esse evento. E a gente já está trabalhando já em cima desse processo e a gente já está só com a metade das vagas. E aí você pode falar assim, não, eu deixo para comprar mais na hora. Você vai perder tempo e vai perder dinheiro. Por quê? Você está arriscando não ter mais ingresso, só para você entender. E você está arriscando ainda gastar mais dinheiro, porque o ingresso, os últimos ingressos, se houverem, vai ser com preço diferente. Você vai pagar mais caro do que você poderia pagar agora. Então, às vezes, as pessoas ficam deixando para depois e acabam perdendo tempo e perdendo dinheiro, porque você precisa otimizar isso. Porque, às vezes, aquilo que você precisa é importante para o seu processo de crescimento. E se você não fizer agora, se você não fizer hoje, amanhã ou depois pode te custar caro. Porque você pode não conseguir fazer sozinho e precisar de uma ajuda profissional, porque aquilo é muito importante. E aí você vai ter que pagar para alguém para poder fazer para você, ou pagar para alguém poder te ajudar nesse processo. Tá vendo o quanto a procrastinação custa caro? A procrastinação pode custar a sua vida, sabe por quê? Porque você está pegando o seu tempo e jogando fora. Você está pegando o seu tempo e jogando no lixo. E o tempo é limitado. O tempo é um recurso que é limitado. As 24 horas vão fechar. O seu dia vai fechar. Com você aproveitando ou não, ele vai fechar. Então, eu preciso identificar e combater a procrastinação. Porque a procrastinação é um obstáculo comum para a produtividade. A falta de motivação, ou o medo do fracasso, ou o medo do sucesso, tudo isso pode ser algo que provoque a procrastinação. Talvez achar que não está preparado. Talvez algum medinho que surge ali na sua vida. Porque tem pessoas que têm medo de fracassar. E aí elas não avançam porque elas têm medo de fracassar. Elas procrastinam porque elas têm medo de fracassar. Outras pessoas têm medo do sucesso, têm medo do novo. Têm medo de conseguir resultado. Parece estranho, talvez para você não faça sentido, mas para muitas pessoas faz sentido. Tem pessoas que têm medo de coisas novas, têm medo de ter resultado e elas procrastinam, sabe por quê? Porque elas não querem mudar aquele ambiente que elas estão. Elas não querem trocar de setor do trabalho que elas estão. Elas não querem ganhar mais. Não, Nil, eu quero ganhar mais. Só que você não quer fazer coisa diferente. Você não quer assumir responsabilidade e você perde isso. Isso você procrastina porque você tem medo do sucesso. Sabe por quê? Porque você tem uma crença de não merecimento. E aí você precisa estudar e entender a origem dessa crença de não merecimento. O porquê que você acha que você não merece. Não, mas até eu acho que não mereço. Não, mas lá no seu subconsciente, você faz de tudo para se sabotar. Para você não conseguir alcançar aquele resultado. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não acorda para fazer. Você sabe o que precisa ser feito, mas você não tem coragem de fazer porque você tem medo de ser bem-sucedido nas coisas que você faz, de ter resultado, porque no fundo você acha que você não merece, porque você precisa resolver algumas coisas que estão lá atrás. De repente é algum perdão que você precisa liberar. De repente alguma pendência com seu pai, com a sua mãe, com um irmão seu, com alguém lá no passado, que você ainda está preso a isso. E aí você carrega isso e não deixa você avançar. Atrapalha na sua produtividade. Olha só, já estou te falando de assuntos que a gente trata lá no Kairos. Mas para você entender. Só para você entender como que a procrastinação entra na nossa vida e às vezes ela não quer sair. Tem alguma coisa atrapalhando você de ser produtivo. E se você não é produtivo, você não tem os resultados que você gostaria. Então você precisa identificar a raiz desse problema. Qual é a raiz desse problema? Como que eu faço para eliminar isso daí? Como que eu faço para entender que eu sou merecedor de todas as coisas que estão por vir?
Como que eu faço para entender que eu sou merecedor de todas as promessas que estão sobre a minha vida? Porque eu não posso viver de promessas, eu preciso viver de realizações. Ei, presta atenção, você vive de realizações e não de promessas. É a realização da promessa na sua vida, é o cumprimento das promessas na sua vida que vai te motivar a dar o próximo passo. Só que para realizar alguma coisa na sua vida, você precisa estar no lugar certo e fazer aquilo que precisa ser feito. Senão as coisas não acontecem e o tempo passa. E quanto tempo mais você vai ficar adiando para cumprir o seu propósito? Quanto tempo mais você vai ficar adiando para fazer as coisas acontecerem, para realizar os seus sonhos? Quanto tempo mais você vai demorar para fazer aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria, aquilo que realmente interessa para você? Vai continuar jogando fora o seu tempo ou vai fazer logo o que precisa ser feito? Porque quanto mais rápido você fizer, mais você vai aproveitar o seu tempo, mais você vai desfrutar das coisas que tem para você, mais você vai desfrutar das promessas que tem para vir sobre a sua vida. E às vezes você quer tanto que as coisas aconteçam, mas fica procrastinando, fica adiando, fica transferindo a responsabilidade, fica procurando culpados em outros lugares e não assume essa responsabilidade. Assume logo que você é o responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso. Você tem as coisas que você merece. Você tem a barriga que você merece, você tem o esposo, a esposa que você merece, você tem os filhos que você merece, você tem o carro que você merece, você tem o emprego que você merece. Talvez te assustou, mas você trabalhou para isso. Se você não conseguiu alcançar tudo que você gostaria, é porque você não fez o suficiente para alcançar aquilo que você gostaria. Então precisa eliminar de vez a procrastinação, entender qual que é a raiz dessa procrastinação, o porquê que você não está avançando, o porquê que você não está crescendo e fazer hoje, decidir fazer hoje, decidir mudar a sua vida hoje, decidir mudar a sua vida agora. É uma decisão e só você pode fazer isso, só você pode tomar essa decisão para mudar a tua história, para mudar a história das gerações que vão vir através de você, para mudar a história dos seus filhos, para mudar a história dos seus netos. É você que tem que tomar a decisão. Ou você pode passar despercebido também. Ou você pode ser frustrado a sua vida inteira e não realizar nada. A escolha é sua. O meu propósito é vir aqui e te despertar. Agora, tomar a decisão é você que tem que tomar. Não sou eu que posso tomar a decisão para você. É você que tem que saber o que você quer da sua vida. Onde você quer chegar, onde você quer estar daqui 10, daqui 5, daqui 2, daqui 1 ano, daqui 1 mês. E o que você vai fazer? Qual é o passo a passo que você vai fazer para alcançar esse resultado daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10? O que você vai fazer agora para alcançar esses resultados? Porque 10 anos passa rápido. 10 anos passa voando. E você pode desperdiçar todos esses 10 anos sem conseguir ter resultado nenhum e ser aquela pessoa frustrada na vida porque não decidiu fazer. Então toma a decisão hoje e procure os meios necessários. O que precisa ser feito? Se for preciso, pega a caneta, pega papel, faça uma lista do que precisa ser feito e tome uma decisão hoje de fazer aquilo que precisa ser feito. Poxa, eu preciso me preocupar com a minha saúde, então eu preciso acrescentar atividade física. Vou começar segunda-feira. Ei, você vai começar segunda-feira? Por que não começa agora? Você já vai começar procrastinando mesmo? Por que não começa hoje? Por que segunda-feira é um dia tão especial assim? Por que hoje não é um dia especial, sendo que você ganhou hoje de presente? E segunda-feira ainda nem existe. Você nem sabe se você vai estar vivo segunda-feira. Começa agora. Começa hoje. Tem escolhas que não dá para ser mais adiadas. Tem decisões que não dá para ser mais adiado, precisa ser tomada agora. Então decida o quanto antes para poder ter uma virada na sua vida e você vai voltar e vai compartilhar comigo. Olha, realmente o que você falou faz sentido, eu tomei uma decisão e realmente a minha vida mudou. A nossa vida muda através das decisões que nós tomamos e nós estamos falando sobre gestão eficaz de tempo e produtividade. Então decida, faça aquilo que precisa ser feito. Obrigado, Ziza, Deus abençoe. Vai lá. Vamos lá, a quarta e a quinta chave, né? Vou te falar a quarta chave. Estabelecendo limites, integridade pessoal. Nossa capacidade de gerenciar o tempo está ligada à nossa capacidade de dizer não quando necessário dizer não quando é necessário. Isso é definir limites, tá? Então eu preciso entender. Para eu poder fazer uma gestão eficaz de tempo e produtividade. Fala, Léo, bom dia.
eu preciso ter a capacidade de dizer não para aquelas coisas que não são necessárias na minha vida. Tá? Para tudo que a gente vai fazer, tem um preço a ser pago. Você tem que pagar um preço para tudo que você vai fazer. E muitas vezes você vai ter que dizer não para algumas coisas que você gostaria, mas que estão fora do seu propósito, estão fora do seu objetivo, que não fazem sentido para você, que vai consumir o seu tempo. Se vai consumir o seu tempo, você vai ter que aprender a dizer não para algumas coisas. Você vai ter que aprender a dizer não para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque algumas pessoas não conseguem gerenciar o seu tempo e aí elas vêm e querem utilizar o seu tempo, o teu tempo, que está faltando hora no seu dia, e aí você vai ter que parar para fazer coisas para outras pessoas que elas poderiam fazer. Isso acontece muito em ambiente familiar. Pai, mãe querendo que você largue as coisas que você está fazendo para poder fazer as coisas para eles, irmãos, tio, sobrinho, vô, todo mundo, e você vai ter que aprender a dizer não. Tem coisas que você pode fazer quando você tem tempo, faça, ajude. Mas tem coisa que não dá tempo para fazer, então não vai deixar os seus afazeres de lado para poder fazer as coisas para os outros, a não ser que seja uma emergência, a não ser que seja algo que seja vida ou morte. Aí sim, você larga o que você está fazendo porque você está ajudando outra pessoa num caso de vida ou morte. Mas se a pessoa pode fazer, deixa que ela faz. Diga não para ela, aprenda, dói, eu sei que é difícil. Se você não pode fazer naquele momento, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Diga para ela, eu posso fazer tal hora. Você pode esperar? Se você puder esperar até tal hora, eu faço para você. Se não, não tenho o que fazer. Aprenda a dizer não, tá? Estabeleça limites para não sobrecarregar e para manter a sua integridade pessoal, para permitir mais foco e mais eficiência para que você seja mais produtivo. Quinta e última chave para a gente fechar hoje. Fala, Léo, bom dia. 2 Léo aí, né? 2 Léo na live hoje. Quinta chave. Equilíbrio entre produtividade e bem-estar, tá? A busca incessante pela produtividade pode levar ao esgotamento. Então, muitas vezes, quando a gente quer buscar essa produtividade para gerar aqueles resultados, pode levar a gente para um esgotamento. Você pode terminar o seu dia esgotado, cansado. Mas se você estiver caminhando para a produtividade, é porque você está caminhando para os seus resultados. E quando você chega esgotado, muitas vezes no final do dia, cumprindo o seu propósito, fazendo tudo o que precisava ser feito naquele dia para gerar um resultado para o dia posterior, você está esgotado, você está cansado, mas você está satisfeito. Então, eu preciso ter um equilíbrio também do tempo produtivo com os momentos de descanso e autocuidado. Eu preciso fazer pausas regulares. Para que eu seja mais produtivo, eu preciso ter uns períodos de descanso. Alguns especialistas falam que você tem que trabalhar ali 2 horas, 2 horas e meia e fazer uns entre 5 a 25 minutos de intervalo, parar, dependendo da atividade que você faz, se for algo cansativo. Precisa ter pequenos intervalos entre as atividades que você faz. Então entenda esse processo, entenda o que você faz, entenda esse esgotamento que você tem, para que você possa ser mais produtivo, acrescente ali um tempo, um período de intervalo, 5, 10, 15, 20, no máximo 25 minutos, volte ativa. Se você tem que pensar muito no que você faz, é muito importante você fazer essas pausas regulares, porque isso vai ajudar você a ter uma melhor concentração, um melhor raciocínio nas coisas que você faz. Então, mas aqui tem que trabalhar diretão, a gente não pode parar. Arruma a cada 2 horas um intervalo para você ir no banheiro. Saia dali, vá no banheiro nesse período. Joga uma água no rosto, reflita um pouquinho ali, use uns 5 minutos ali, pelo menos, volta e seja produtivo nas coisas que você faz. Mas faça intervalos estratégicos, não aqueles intervalos que você vai ficar jogando a conversa fora e deixando de ser produtivo, tá? Cuidado com esse esgotamento, mesmo que ele seja um esgotamento que fez com que você fosse produtivo, mas o importante é que você otimize o seu tempo para você não chegar no final do dia esgotado, porque isso pode atrapalhar o rendimento do seu próximo dia, esse esgotamento físico, esse cansaço. Então precisa ter um equilíbrio entre a produtividade e o seu bem-estar. Tem seus momentos de lazer,
tenha os seus momentos de descanso, tenha os seus momentos ali de prazer nas redes sociais, aproveitando. Estabeleça limites, estabeleça horários, estabeleça tempo para as coisas que você vai fazer. Se você começar a organizar ali todas as coisas que você tem que fazer e colocar prioridade nelas, eu posso usar tanto tempo nas redes sociais hoje, eu posso usar tanto tempo hoje para poder fazer minha atividade física. Por exemplo, todos os dias eu corro 5 km, então eu sei que eu não posso ter um ritmo muito lento nesse percurso, e se eu for mais rápido, melhor, eu otimizo ainda mais meu tempo, mas eu tenho mais ou menos um plano traçado ali e o tempo que eu posso usar, tá? Então eu separo cerca de 40 minutos a 1 hora para esse processo, mas eu utilizo meia hora e aí eu ganho um tempo nesse processo e eu posso fazer outras coisas nesse período se eu quiser, tá? Porque eu separo 1 hora do meu dia para atividade física. E aí essa hora acaba sendo produtiva para mim. Então entenda o seu processo, entenda o que você quer fazer, entenda o que você está fazendo, tá? Mas para de procrastinar, entenda que o seu tempo é algo precioso e está disponível para você todos os dias, ela se renova. Se você teve a chance hoje de acordar, é porque isso se renovou para você, e você pode aproveitar da melhor maneira possível. O tempo é seu aliado, tá? Ele não é seu inimigo. A única coisa é que ele não te respeita, ele não faz a sua vontade, ele não te espera. Então você tem que se adaptar diante desse tempo. Ele está caminhando, Se você quiser vir com ele, beleza. Se você não quiser, ele não está nem aí para você, tá? Ele não vai ficar te esperando, te chamando e falar, ô, vem cá para a gente poder aproveitar. Não, ele está passando, tá? Você que tem que se adaptar ao ritmo dele. Então entenda o que você quer o que você quer fazer para ser produtivo, e onde você precisa estar e o que você precisa fazer para ter todo esse processo. Quando você começar a detalhar tudo isso, a produtividade vai acontecer, você será mais produtivo nas coisas que você faz e automaticamente você vai gerar novos resultados, ok? Eu desejo que você faça um dia incrível, vai lá cuidar do seu dia, vai cuidar do seu tempo, das coisas que você tem para fazer e que realmente você possa ser produtivo em tudo que você faz, e que essas dicas possam ter ajudado você, essas 5 chaves possam ter ajudado você no processo de gestão eficaz do tempo e também de produtividade. De coração, desejo que você faça um dia incrível e amanhã, 7 da manhã, nós estamos de volta para mais um New Coffee. Deus abençoe, até amanhã.